Amém, meus irmãos. Podem sentar todos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Uma alegria ter todos vocês aqui conosco, a igreja cheia. Hoje nós tivemos recentemente um problema com esse ar-condicionado. E aí não houve tempo hábil. O pessoal da equipe técnica veio, mas é um probleminha um pouquinho mais grave. Então hoje a gente vai ter um culto mais do fogo aqui, tá bom? Então, mas lá atrás está um pouquinho mais fresco, então fiquem à vontade, tá bom? Depois que nós sentarmos, que a gente ficar mais tranquilo, a gente colocou os ar-condicionados no máximo e aí eu acredito que vai ficar um pouquinho mais frio. Meus queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui conosco, de maneira especial aquele conosco pela primeira vez. Eu não sei se tem alguém que está conosco pela primeira vez, que é o nosso convidado aqui nessa noite. Tem alguém, se você quiser se identificar? Cadê? Temos uma jovem lá atrás. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Não? Então vamos receber essa nossa convidada com uma salva de palmas bem calorosa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Uma alegria tê-la aqui conosco, tá bom? Veio ela, a pequena. Conte conosco. Meus irmãos, nós vamos nesse momento continuar o nosso culto e vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu queria dar uma palavra aqui antes de termos esse momento de gratidão a Deus e de gratidão à igreja. Os irmãos sabem que desde setembro passado, na verdade desde o início da nossa história, mas de maneira mais destacada desde setembro passado, a nossa igreja tem experimentado alguns milagres, de fato, nessa questão da área da provisão. Nós iniciamos uma campanha, como alguns aqui sabem, para a aquisição de um novo espaço, para a compra de um terreno. Fizemos isso pela fé, porque não tínhamos, do ponto de vista humano, nenhuma perspectiva de conseguir comprar esse terreno, não tínhamos o recurso e não tínhamos um terreno em vista que coubesse dentro daquilo que nós tínhamos disponibilidade. E Deus providenciou todas as coisas. Deus providenciou que surgisse um terreno muito bom, que nós nunca tínhamos pensado nele, e que estivesse dentro da nossa condição, e também fez com que de maneira miraculosa, já contei essa história aqui algumas vezes, os recursos surgissem. Eu escutei uma frase semana passada, que eu acho que ilustra bem o que nós estamos vivendo. Essa frase, eu não sei muito bem quem é o autor, mas foi um colega pastor com quem eu estava compartilhando tudo que nós estávamos vivendo aqui, que disse o seguinte: olha, fulano de tal diz que os recursos seguem a visão. Que quando há uma visão clara do trabalho que deve ser feito, e quando há uma motivação para que esse trabalho seja feito para a glória de Deus, Deus vai providenciar os recursos. E nós temos vivenciado isso aqui. Temos outros desafios pela frente. Nós temos apoiado o nosso trabalho missionário lá em Benin, na África. Inclusive, eu peço que vocês orem pelo Will. Ele tem passado por uma situação bem complicada aí nos últimos dias. Ele amanheceu e teve, eu não sei exatamente qual é o termo técnico da medicina, mas ele amanheceu com o rosto troncho, assim, não sei se foi um derrame, alguma coisa nesse sentido. Teve uma paralisia facial no rosto e ele está fazendo tratamento, está fazendo fisioterapia. O recurso um pouquinho alto, mas graças a Deus já foi providenciado e ele está suprido nessa área, mas tem sido uma luta para ele lá. E nós temos como igreja apoiado esse trabalho. Como igreja também nós investimos, não apenas os 10% que nós dizimamos para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para que a igreja tenha recursos para sustentar os trabalhos de plantação ao redor de todo o país e fora do país. Os trabalhos que a Igreja Presbiteriana mantém, são trabalhos mantidos com o dízimo das igrejas que são enviados para a nossa igreja mãe, para a sede administrativa da Igreja Presbiteriana, mas também temos investido financeiramente nos trabalhos de Serra Branca e de Sumé, no interior do estado. Além disso, temos outras frentes de trabalho que temos aberto e Deus tem sido gracioso conosco. E eu quero dar uma palavra para vocês, antes de consagrarmos os nossos dízimos e ofertas para a igreja, em caráter positivo. A igreja tem as suas necessidades.
E apesar desses recursos que vieram de maneira extraordinária para essa destinação específica do terreno, da compra do terreno, e eu quero adiantar para vocês que nós já temos orado, estamos trabalhando para conseguirmos o terreno ao lado, o que nos daria um espaço realmente bom para trabalharmos e pensarmos na nova sede. Mas, além dessas questões, nós temos os nossos recursos e as nossas despesas diárias, semanais, mensais. E, nesse início de ano, nós estamos um pouco defasados nessa questão. E nós precisamos recompor isso, nós precisamos trabalhar para honrarmos todos os nossos compromissos. Mas, como eu disse, eu não quero apresentar aqui a vocês necessidades. Eu quero apresentar a vocês uma visão, porque os recursos seguem a visão. E eu quero estimular você a participar, não apenas com o seu tempo e seu talento, mas também com os seus recursos, com o seu tesouro, daquilo que Deus tem feito no nosso meio. A investir para que nós, como igreja, possamos investir nas vidas que temos investido e nos trabalhos que têm sido abençoados por essa comunidade. Então, nós vamos ouvir uma canção nesse momento. Você vai poder fazer o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária, de Pix, ou trazendo aqui na frente. Eu vou pedir para os diáconos já virem aqui na frente para nos ajudarem no recolhimento do dízimo da oferta. O diácono Adailton já está aqui. E eu quero deixar essa palavra para vocês. Tudo que nós investimos no reino de Deus deve ser encarado, de fato, como investimento, como privilégio, como bênção. Não como uma perda que nós temos para suprir uma necessidade. Não encare dessa forma. Deus tem sido bondoso conosco e nós precisamos fazer esse momento que vamos fazer agora com alegria, com gratidão no coração. Então, enquanto nós ouvirmos uma canção, você vai poder consagrar a Deus seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos louvar ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Nós queremos convidar nossas crianças aqui à frente. Irmãos, nós temos um culto especial para as crianças lá em cima. Você que é pai, que é responsável pelas crianças, mãe, no final do culto, vai lá conhecer o nosso departamento infantil. Queremos convidar todas as crianças aqui, vamos orar por elas. Podem vir. Muito bem, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos que foram trazidos à Tua casa. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos nossos queridos irmãos, e nós te pedimos que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia sobre a Tua igreja,
Que o Senhor esteja abençoando nossas famílias, Pai. Muito obrigado por esse momento. Nos ajude na administração desses recursos, que possam ser investidos da melhor forma possível, debaixo da Tua orientação, Senhor. Nós queremos agora, Pai, orar pelas nossas crianças, que eles possam, Senhor, aprender mais do Senhor aqui, que as professoras possam ensinar o Teu Evangelho a cada um deles, com fidelidade à Tua palavra. Senhor, que essas crianças sejam homens e mulheres no futuro, dignas, honradas, trabalhadoras na Tua obra, que saiam daqui, Senhor, evangelistas, missionários, pastores. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas crianças, abençoa cada um, proteja as nossas crianças, Senhor, se com seus pais, com suas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sair devagarinho. Amém. Que maravilha, não é, irmãos? Termos uma igreja com tantas crianças. E eu quero informar os pais também que a nossa escola bíblica infantil já está funcionando. Então, todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos 2 salas para as crianças da nossa igreja. E vocês que são os pais, são os nossos convidados, tragam suas crianças para estarmos aqui. Rapaz, como a gente diz aqui, hoje veio mais criança do que gente, não foi? Meus queridos irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero comentar com vocês um sentimento que é assombroso para mim e que é decorrente do fato de, em pleno 2023, ainda existirem guerras armadas no nosso mundo. Nós ainda testemunharmos conflitos como o da Ucrânia, como o da Síria, Afeganistão e de outros tantos lugares. Eu não sei você, mas eu fico assustado quando eu vejo aquelas cenas com máquinas de guerra poderosíssimas sendo utilizadas ainda nesse período. Isso mostra que, como humanidade, nós talvez não evoluímos tanto quanto nós imaginávamos. E muitas dessas armas, desses armamentos, né, isso pode ser visto até de uma forma interessante por quem gosta desse tipo de estudo, mas muitos desses armamentos, eles têm poder de destruição em massa. Eu estava vendo um documentário recentemente que mostrava um porta-aviões americano, e era uma coisa assim, impressionante, parecia coisa saída dos filmes da Marvel. O poder bélico que ele tinha de lançamento de mísseis e captação de ataques inimigos e etc. Bombas muito mais poderosas do que as que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Armas de destruição em massa, biológicas, e tantas outras armas de menor calibre também, mas com uma tecnologia que, como eu disse, parece coisa de filme de ficção. E isso pode chamar a nossa atenção. Quem gosta de arma, desse tipo de tecnologia, fica encantado com esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para vocês que a arma mais perigosa do mundo, a arma mais mortífera, aquela que promove mais destruição, está aqui, nesse lugar, nessa manhã. Aí tem gente olhando para o lado assim. E ela se encontra exatamente atrás dos nossos dentes. Ela se chama língua. E quem diz isso não sou eu. É a palavra do Senhor. No texto que nós vamos ler hoje, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 1.
Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Texto da palavra de Deus que diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus bendito que está presente nesse lugar, tem misericórdia de nós nessa hora. Que em nome de Jesus o Senhor faça com que sejamos edificados pela Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, ela fala aos nossos corações. E eu te peço que mais uma vez aconteça dessa forma na nossa vida. Sê comigo e sê com cada um dos Teus filhos aqui nesse lugar, para que toda honra, toda glória e louvor sejam dados ao Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos meditado desde o domingo retrasado, acho que domingo retrasado, na verdade, na carta de Tiago. E esse texto tem falado muito aos nossos corações. Nós já comentamos que o texto de Tiago é um texto que é muito prático, e nós percebemos isso, inclusive, na leitura de hoje. É o tipo de texto que nós terminamos a leitura e nos perguntamos se há necessidade ainda de pregarmos, porque ele é tão explicativo, ele vem com tantos exemplos claros, que a ideia que quer ser passada fica exposta de uma maneira muito visível. E é um texto também muito atual. Tiago escreveu para os cristãos que estavam em perseguição no primeiro século, dispersos de Jerusalém, e muito do que esses irmãos enfrentavam como dificuldade, como luta, se assemelha ao que nós enfrentamos. Não por conta da perseguição, mas por conta do nosso coração, que é inclinado ao pecado, que flerta com aquilo que Deus condena, que constantemente tenta se envolver com situações que parecem ser prazerosas no início, mas que vão trazer prejuízo para nós. E no domingo passado, eu não estava aqui, mas o texto lido falava sobre a necessidade de termos uma relação coerente entre fé e obras, entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós realizamos. Quando chegamos no capítulo 3, nós vamos perceber uma espécie de continuidade desse assunto, porque é como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: primeiro, vocês precisam ter uma coerência entre o que vocês pregam, entre o que vocês professam e entre o que vocês falam. Mas é necessário também tomar cuidado com aquilo que vocês falam.
prestar atenção naquilo que vocês pronunciam, porque embora isso pareça ser algo corriqueiro e sem muita importância, nós sabemos que não é assim e a Bíblia nos alerta nesse sentido. O texto começa no verso 1 dizendo o seguinte: meus irmãos, não queiram muitos de vós se tornarem mestres, sabendo que haverão de receber maior juízo. Por quê? Porque o mestre é um influenciador. Porque aquilo que o mestre fala e faz reflete na vida daqueles que estão sendo ensinados. Nós estamos aqui falando dentro de um contexto de povo de Deus. E o querer ser mestre é algo que não deve repousar em nosso coração. Porque os mestres dentro do povo de Deus devem ser alçados a esse papel mediante ao chamado do mestre superior. O desejo de tornar-se mestre dentro do povo de Deus não é algo que deve ser gerado do nosso coração para a nossa vida. É algo que deve ser gerado por Deus em nós, que nos capacita, que nos dá a condição e que nos coloca no lugar necessário para servirmos como mestres, se essa for a sua vontade. E eu digo uma coisa a vocês, eu já confessei isso aqui em outras oportunidades para a igreja. Eu não queria estar no papel que eu estou hoje. Hoje, eu sou muito grato por ser pastor. Mas a última coisa que eu queria, quando eu estava no início da minha fé, era ocupar uma posição de liderança como essa. Eu sou filho mais novo de uma família de 5. Então, eu fui acostumado a ser liderado, até porque os meus irmãos são bem maiores que eu. Então, tem ali o Ives, 1,85 m, não tinha muito espaço para argumento, não é? Depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, melhorou um pouco o nosso diálogo. Mas eu cresci num ambiente onde era muito cômodo para mim estar numa posição onde outras pessoas assumiam a responsabilidade e tomavam a liderança. E foi um desafio muito grande quando eu me senti vocacionado por Deus para ser pastor, que tem como uma das suas funções principais o ensino, o pastoreio, a condução do povo de Deus na dependência do nosso supremo pastor. Portanto, esse desejo de querer ser mestre é algo que deve vir atrelado, vir motivado à consciência e ao desejo de servir. Se Deus quiser nos colocar em posições que vão influenciar outras pessoas, que assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Mas se o desejo de tornar-se mestre for motivado por alguma espécie de destaque, por alguma espécie de engrandecimento do seu próprio nome, por algum motivo que na nossa mente, no nosso coração, vai nos trazer algum tipo de benefício, o decreto de Tiago é melhor que você não queira isso. Porque se você quiser isso por esses motivos, você quer pela motivação errada. E você vai ser cobrado pela posição que você está ocupando. Porque você vai influenciar outros. O mestre será cobrado não apenas pelo que ele fala, mas pelo que ele faz e pelo que ele é. E aí então ele mostra, a partir do verso 2, um dos aspectos onde não só aqueles que são mestres, mas todos os cristãos podem tropeçar nesse sentido, nessa busca de servirem ao Senhor, servindo aos outros com alegria, que é a língua. O texto diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos nós somos pecadores, amém, irmãos? Isso é uma frase estranha para se dizer na igreja e pedir para o pessoal falar amém, né? O pessoal está mais acostumado a dizer, você é vencedor, amém? Amém? Você é pecador, amém? Amém. Então, mas todos nós somos pecadores, todos nós tropeçamos, nenhum de nós é perfeito. E a gente não deve se conformar com isso, mas devemos ter o entendimento de que essa é a nossa realidade, lutarmos contra a nossa realidade. Mas o texto diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que está sendo dito aqui é que um dos aspectos mais arriscados, mais perigosos e mais frequentes do nosso tropeço é a língua. Todos nós tropeçamos. E se alguém consegue refrear a língua, essa pessoa praticamente não vai tropeçar. Ela vai conseguir guiar todo o seu corpo. Ela vai permanecer pura. Mas por que é que a Bíblia, e especificamente o texto de Tiago, dá tanta importância à fala aqui?
Porque essa é uma realidade que nos foi ensinada por Jesus. Eu queria que nós lembrássemos de um texto que eu citei há 2 mensagens atrás, que é o texto de Mateus capítulo 15, verso 11. Nessa passagem, Jesus estava sendo criticado e os discípulos de Jesus estavam sendo criticados porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E os fariseus olhavam e faziam: olha, seus discípulos não lavam as mãos para comer. E Jesus pronuncia aquela célebre frase, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E até os discípulos ficaram meio sem entender o que o mestre estava querendo dizer naquele momento. Mas na frente Jesus explica. Mas o ensinamento é claro. Ele diz: o que contamina o homem é o que sai pela boca, porque aquilo que o homem pronuncia, as suas palavras, denuncia o estado do seu coração. Denuncia a podridão ou a virtude que existe no seu interior. Jesus usou uma outra figura que eu acho que pode ser aplicada a essa realidade, a do sepulcro caiado, a de uma cova muito bem ornamentada e pintada, mas que guardava no seu interior um corpo em estado de putrefação, que estava cheirando mal, que estava apodrecendo. E aí ele mostra que essa é uma condição que pode fazer parte da nossa vida, inclusive quando nós somos religiosos. É possível apresentar-se de uma maneira correta, respeitável e boa, e ainda assim ter o seu interior totalmente corrompido. E a válvula de escape mais frequente, que denuncia de maneira mais clara essa corrupção, é a nossa língua. É aquilo que falamos. A língua, ela pode atuar de maneira maliciosa, de maneira violenta, de maneira enganosa, de maneira mentirosa, e ela pode trazer consequências terríveis para nós. Não é à toa que todos os sofrimentos, dores e tristezas que nós sofremos até hoje foram produzidos, foram construídos com base na fala. Ou você acha que Satanás segurou Eva, abriu a sua boca e empurrou o fruto proibido goela abaixo daquela mulher? O que foi que ele fez? Ele falou. Ele trouxe uma palavra de engano. Ele a confundiu com o quê? Com palavras maliciosas, mentirosas e ardilosas. E a língua tem esse poder. Eu repito, a língua é a principal válvula de escape da corrupção do nosso interior ou da virtude que, porventura, exista dentro de nós. E é por isso que ela é tão poderosa. E é por isso que se alguém consegue refrear a sua língua, essa pessoa, de certa forma, está tendo um autocontrole do seu próprio coração. Essa pessoa, de certa forma, está vivendo um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Mas Tiago passa, a partir do verso 3, a desenvolver um pouco mais esse assunto. E ele vai trazer algumas figuras, algumas ilustrações aqui, para mostrar que, primeiro, a língua exerce ou denuncia o controle que temos sobre as nossas próprias vidas e as nossas próprias ações. A língua, ela tem um poder destrutivo e a língua também pode trazer amargura ou refrigério para a nossa vida. A primeira figura que ele utiliza é a figura de um cavalo e de um barco, de um grande barco, mostrando que aquele grande animal forte, né, musculoso, é tanto que a potência dos carros até hoje é medida por tantos cavalos de potência. Aquele grande animal, ele pode nos conduzir para onde ele quiser. Eu não sei se você já viu alguém em cima do cavalo que perdeu o controle do cavalo. Aquela pessoa fica à mercê daquele animal, né? Nós já vimos essa cena. Meu sobrinho, que anda muito bem de cavalo, uma vez acabou se atrapalhando e o cavalo saiu correndo, desembestado, e meu sobrinho é grande, né? Maior do que o tio já. Mas ele estava sujeito àquele animal ali. E o que é que faz com que aquele animal seja controlado por nós? Um pequeno freio que é colocado na sua boca. Da mesma forma, um grande barco é controlado de que forma? É controlado por um pequeno leme, por um pequeno
uma pequena peça que é colocada no seu casco, na parte dos fundos. E ele faz essa alusão para mostrar, olha, se alguém controla a língua, controla todo o seu corpo. Porque a língua vai nos direcionar para caminhos que queiramos ir ou não. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Tiago já deu 2, mas deixa eu dar um também. Imagine que você está dirigindo e alguém vem, no momento em que você para no sinal, e dá uma juntada atrás no seu carro. De quem foi a culpa? Não é? Teoricamente, da pessoa de trás, que bateu atrás. Quem bateu atrás, perdeu a razão. Não é isso? Situação chata, você já começa a ficar nervoso, desce do carro, e quando você desce do carro, a palavra que a pessoa dá para você naquele momento é: como é que você parou o carro aí na frente? Você parou de vez? E lança uma palavra de acusação contra você. Qual vai ser a sua reação? Provavelmente, ou normalmente, a pessoa vai querer revidar. Isso pode descambar de uma briga verbal, de uma discussão, para uma briga física, que pode ter desfechos terríveis. Mas se essa pessoa que bateu atrás desce e faz: olha, me desculpe, eu cometi um erro, mas vamos chamar o Detran, vou pagar todas as contas, o seguro vai ser acionado e isso vai ser resolvido. Provavelmente o que vai acontecer é aquilo que a palavra diz, que a palavra branda desvia o furor. Nós vamos olhar, reclamar ou não, né? Vamos falar tudo bem e está tudo resolvido. Então perceba, uma situação corriqueira do dia a dia pode ter desfechos totalmente diferentes mediante aquilo que é pronunciado. No momento em que eu me proponho a lançar uma palavra de agressão num momento de tensão como esse, eu direciono a minha vida para o conflito. No momento em que eu decido lançar uma palavra branda que apazigua a situação, eu direciono a minha vida para a conciliação. Pequenas palavras que conduzem todo o nosso corpo e podem conduzir a nossa história. Isso vale para outros exemplos, meu irmão. Por exemplo, mais um. Quando nós vamos fazer um trabalho aqui na igreja, estamos precisando de pessoas para nos ajudar, e aí perguntamos: olha, nós precisamos de voluntários que estejam conosco para fazer esse tipo de serviço. No momento em que você levanta a sua mão ou dá o seu nome e faz: pastor, eu sou voluntário, eu quero, você se comprometeu, você direcionou a sua vida para se envolver com aquele trabalho, com aquela obra. Se no momento que nós formos lhe convocar para nos ajudar, você faz: eita, pastor, não vai dar, eu faço: mas por que você disse que podia? Percebe? Aquilo que nós falamos direciona para onde nós vamos. Mostra qual é o caminho que nós vamos seguir. Isso serve até para automotivação, gente. Quando você vai tomar uma decisão, o que é que você fala para você mesmo? Eu vou fazer isso. Eu vou começar a malhar e fazer dieta. Eu vou fazer esse curso. Eu vou visitar fulano de tal. Eu vou pedir perdão a alguém. É esse pensamento expresso, que não precisa, nesse caso específico, ser expresso necessariamente, que acaba conduzindo o nosso corpo da mesma forma que o freio conduz o cavalo e que o leme conduz o navio. Mas a língua não tem poder apenas para conduzir, ela tem poder para destruir. Porque uma palavra mal empregada pode trazer grande sofrimento e até morte para a vida das pessoas. Teve uma situação que aconteceu há alguns anos atrás, alguns aqui devem lembrar, foi numa comunidade lá no Rio de Janeiro, onde uma pessoa, por despeito da outra, tinha alguma dificuldade com aquela mulher, resolveu espalhar um boato de que aquela mulher, ela era envolvida com bruxaria e fazia rituais com sacrifício de crianças. E isso acabou sendo espalhado pela comunidade, porque hoje nós temos que entender que a nossa língua está digitalizada. Nós não falamos apenas em tempo real e ao vivo, nós falamos para o mundo. Quando você digita aos seus 144 caracteres lá no Twitter, você está fazendo uso da língua. Quando você digita no Instagram, quando você posta alguma coisa, quando você comenta no post de alguém, você está usando a sua língua. E aí isso foi postado numa rede social
O fato é que as pessoas da comunidade souberam disso e assassinaram aquela mulher à luz do dia. As pessoas da comunidade se juntaram e mataram, e ela não tinha nada a ver com essa história. Aquilo foi uma mentira, um boato, que destruiu a vida de uma mulher e da sua família. É isso que Tiago fala aqui. A língua é como se fosse uma fagulha que inicia um incêndio. Recentemente teve um incêndio aqui no apartamento, no bairro que a gente morava, lá no Jardim Luna. Teve um prédio lá que teve um apartamento que pegou fogo, sabe? Perderam tudo. Graças a Deus conseguiram controlar o incêndio e ele não se espalhou para o restante do prédio. E aí as pessoas estavam especulando, não sei se foi exatamente isso, mas falaram que parece que foi uma tomada, que estava lá no local, deu um curto, aquela fagulha saiu e tocou fogo no apartamento inteiro. Porque quando uma palavra mal empregada, que tem poder destrutivo, é lançada, ela não volta atrás, irmãos. E como eu disse, em tempos de rede social, de digitalização da informação, de tecnologia da informação muito avançada, ela vai se espalhar de uma forma que é aí que a gente não tem como pegá-la de volta mesmo. Quando o mal, quando a motivação ruim, quando o desejo de prejudicar, quando a inveja, quando a vontade de destruir a vida de alguém, que é algo que a gente alimenta no coração muitas vezes, e nós retemos aquilo dali, porque sabemos que isso é errado. Mas como o coração é pecaminoso, muitas vezes olhamos para pessoas com um sentimento ruim em relação a elas. E quando isso não é domado e é lançado, pode parecer uma coisa insignificante, como uma fagulha. Mas a exemplo da fagulha, essa palavra insignificante, essa frase que foi dita sem pensar, essa informação que foi passada supostamente com a motivação positiva, pode produzir grandes prejuízos. E depois não adianta falar, foi sem querer. É preciso pensar naquilo que vai ser dito. Eu escutei uma história uma vez muito triste de uma mulher que tinha uma vida assim, totalmente desregrada, rebelde, infeliz na família, nos casamentos, se envolveu em vários relacionamentos destrutivos. E aí foram conversar com aquela mulher para entender o que foi que aconteceu, e entenderam que tudo começou com seu pai, que era um homem muito rígido na educação, e rigidez na educação é uma coisa boa se for moderada, mas era um homem muito rígido na educação daquela jovem, e aí ela tinha a sensação de que todo esforço que ela tinha nunca era reconhecido. E teve uma vez que ela pegou o boletim, tinha lá 9,5, alguns 10, 9, a menor nota era 9. E ela mostrou ao seu pai toda feliz, ainda na idade escolar, quando ela era novinha, e o pai fez: você só faz comer e estudar, eu pago tudo. Você deveria ter tirado 10 em todas as matérias. Isso aqui, para mim, mostra que você foi incompetente. E aí a menina pegou, ficou triste, não é? Porque ela tinha tirado uma das maiores notas da sala e não foi reconhecida pelo seu pai, mas com muita resiliência e com muito foco ela fez: pois então eu vou fechar esse boletim. E estudou durante um trimestre inteiro. Não brincava, não saía, estudou e conseguiu fechar o boletim. 10 de ponta a ponta. Quando ela pegou aquele boletim, que alegria. E qual foi a primeira vontade, o primeiro desejo? Correr para mostrar para o meu pai. E aí ela correu para mostrar para o seu pai. E quando ela entregou o boletim na mão do seu pai, adivinha qual foi a frase que ele disse? Não fez mais do que a sua obrigação. Aquela pequena frase caiu como uma bomba na autoestima, no senso de valor e no coração daquela pré-adolescente. E ela entendeu naquele momento o seguinte: não adianta se esforçar, não adianta lutar, não adianta fazer aquilo que é difícil, porque eu nunca vou ser reconhecida. Se eu não vou ser reconhecida, eu não consigo ser reconhecida pelo meu pai, quem mais vai me reconhecer? Que recompensa eu vou ter do meu esforço? Talvez ela não formulou exatamente isso com essas palavras, mas esse foi o sentimento que se instalou no seu coração. E
daquele dia em diante, ela resolveu abrir mão de todo o seu potencial, de toda a sua vontade de crescer, de todo o seu talento, e entregar-se a situações que eram destrutivas da sua vida, porque na cabeça dela não valia a pena. E aí nós podemos pensar, poxa vida, mas é exagero falar que uma frase provocou tudo isso. A Bíblia não nos dá margem para pensarmos diferente, quando ela compara a língua a um veneno incontido e a uma fagulha que põe fogo em toda uma floresta. Palavras mal colocadas, irmãos, e principalmente palavras mal motivadas, essas são as piores de todas, têm efeitos destrutivos. Porque às vezes você até pode falar uma palavra ou formular uma frase que não é a mais adequada para o momento, mas se for conduzida pela motivação correta, pode até ter um efeito menos danoso ou até um efeito bom. Ao passo que aquela frase que é mal colocada por conta da motivação, mas que é construída de uma maneira boa, sempre vai trazer consequências difíceis. Sabe quando você quer expor uma pessoa? Sabe quando você quer envergonhar alguém e você chega para outra pessoa e faz, olha, fulano de tal, eu queria compartilhar a situação de fulano que está passando por isso, para nós orarmos por ele, para nós intercedermos. Mas no seu coração ou no meu coração, o motivo é, rapaz, eu soube desse escândalo, eu não posso guardar isso só para mim, eu quero que os outros saibam. Eu quero que os outros saibam, eu quero ser o portador da desgraça. Nós temos essa inclinação. E como eu disse, às vezes palavras assim, extremamente inadequadas, podem ser recebidas de uma maneira muito suave se a motivação for boa. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Aqui. Não, mas essa história é conhecida, Minha mãe, ela foi uma vez para o velório do pai de uma amiga, e estava lá no velório do pai da amiga, e foi um velório, assim, a cerimônia foi muito bonita, né? Houve muitas homenagens, cantaram a música preferida dele, e o cortejo foi muito bonito, aquele velório interior que sai da central de velórios e vai andando pela cidade, as pessoas cantando. Então foi uma cerimônia muito bonita, e a mulher estava triste lá no canto dela, e todo mundo passando, meus pêsames, meus sentimentos, meus pêsames. Aí minha mãe, com essa espontaneidade que Deus deu a ela, né, chegou e fez, ô fulana de tal, olha, eu vou dizer uma coisa, o velório do seu pai foi lindo, você está de parabéns, eu adorei. E aí as pessoas olharam e fizeram, Fátima, como é que você fala um negócio desse? E naquele momento, a pessoa que estava lá, porque conhecia minha mãe também, ela foi o único momento da cerimônia que ela sorriu. Ela deu um sorriso, abraçou minha mãe e fez. Aí a pessoa, Fátima, não fala um negócio. Gente, eu sei o que é que ela está querendo dizer. Olha, eu também estou emocionada e estou grata, Fátima, porque era tudo que meu pai queria na cerimônia de despedida dele. E eu estou grata ao Senhor. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com as palavras, certo? Não vá dizer isso que minha mãe disse, não vai. Porque eu brinco que ela tem licença poética para falar algumas coisas que só ela pode falar. Mas nós temos que tomar mais cuidado com a motivação do nosso coração. Com a razão pela qual nós estamos falando aquilo que vamos pronunciar. E aí, depois de falar que a língua pode nos direcionar e que o uso que fazemos da língua pode destruir, o texto vai mostrar, a partir do verso 7, que essa língua, ela não precisa necessariamente ser essa arma destrutiva. Ela pode ser um instrumento de construção. Ela não precisa proclamar e compartilhar amargura e tristeza. Ela pode ser um instrumento de refrigério. Olha o que o texto vai dizer, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela, a partir daqui, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim.
Se o Tiago apresenta essa realidade, concluindo que de uma só boca não é conveniente que seja produzido bênção e maldição, e ele diz, não é conveniente que seja assim, ele está apresentando a possibilidade de agirmos e de vivermos algo diferente. E isso é apresentado no verso 11, quando ele fala, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. A pergunta que eu faço para nós, nesse momento, é: como é que a nossa língua pode ser uma fonte de água doce? Como é que a nossa língua pode ser uma figueira que dá figo? E uma oliveira que dá oliva? Como? O que é que nós devemos fazer? Contar até 10? Conta até 10 antes de falar. Esse é o primeiro conselho. Olha, se você tiver, conta até 10 e depois fala, não é? Às vezes não funciona muito bem, porque a gente só consegue chegar até 3 e aí não aguenta e explode. Mas é o quê? Prestar atenção naquilo que vai ser dito, pedir para alguém nos controlar quando a gente vai tentar falar. O que é que nós podemos fazer, irmãos? A resposta para essa pergunta está no início dessa mensagem. O que foi que Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 11? Que o que contamina o homem não é o que? Mas o que? Por quê? Porque o que sai de onde? Sai da boca? Sai do coração. Se nós quisermos, se nós desejamos, se nós entendemos que a nossa língua precisa ser uma fonte de água doce, que a nossa língua tem que ser um instrumento de bênção e não maldição, nós não devemos olhar para a nossa língua, devemos olhar para o coração. E eu quero, já chamando o grupo aqui, encerrar essa mensagem lendo para vocês um texto que se encontra lá em João capítulo 7, a partir do verso 37. João capítulo 7, verso 37 em diante. Nós vamos ler até o 46. E a palavra do Senhor diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e... Preste atenção, nós estamos falando sobre a figura que foi apresentada por Tiago, de que a língua deveria ser uma fonte que jorrava água doce, água que refresca. Se alguém tem sede, venha após mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior o quê? Fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este verdadeiramente é profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E agora prestem atenção no verso 46. O texto diz: responderam eles: porque jamais alguém falou como este homem. Leia comigo. Jamais alguém falou como esse homem. Jesus é conhecido pelas suas palavras e pela sua obra. Jesus fez muito uso da língua. Mas eu pergunto: o que
as palavras que Cristo pronunciou deixaram para nós aqui. Só coisa boa, irmãos. Só coisa boa. Eram palavras de conforto no momento de angústia. Eram palavras de confronto contra a hipocrisia e a injustiça. Eram palavras de perdão para aqueles que sentiam-se condenados. Eram palavras de resgate para os que estavam perdidos. Palavras de esperança para quem estava desesperançado. E palavras de salvação para quem estava separado de Deus. Como é que nós podemos domar a nossa língua? Nós não podemos. Mas existe alguém que pode. Esse alguém se chama Jesus. E o que nós precisamos fazer, como o próprio Cristo disse, é enchermos o nosso coração de sua presença. Fortalecermos o Espírito Santo que habita em nós. Porque se o nosso coração for puro, for purificado, se o nosso coração for transformado, se o nosso interior realmente for cada vez mais parecido com o interior de Cristo, nós não vamos precisar nos preocupar muito com aquilo que vai ser dito, porque nós não teremos uma fossa espiritual dentro de nós querendo vazar. Pelo contrário, nós vamos nos sentir estimulados a falar, porque haverá tanta coisa boa, tanta virtude, tanta verdade, tanta luz, tanta água fresca dentro de mim e de você, que nós vamos querer colocar isso para fora, para abençoar a vida das outras pessoas. Amém, Senhor. Mas esse não é um problema de língua, é um problema de coração. E é por isso que eu quero desafiar você nessa manhã, a não focar naquilo que você fala ou deixa de falar. Foque naquilo que você crê. Foque naquilo que você vive. Foque em quais são as suas verdades, os seus valores. Foque na sua devoção a Jesus. Porque se isso for transformado, a fonte vai jorrar naturalmente. E isso vai alimentar a vida de muita gente. Suas palavras vão ser instrumento de Deus. Mesmo quando forem palavras que aparentemente não eram convenientes. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor transforme o nosso coração. Para que a nossa língua seja uma bênção. Seja um instrumento do Senhor para nos conduzir, para construir ao invés de destruir. E para trazer alívio ao invés de angústia. Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção e logo depois nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Para sempre, uma família, alegria. O amor buscar. Aprender. A luz brilhar. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh,
Tu és a vida, a verdade, Pai. Tu és o caminho. Só em Ti nós temos paz, Senhor. Cantemos ao Senhor. Da verdade, Caminho e paz. caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, vida, verdade, Nossa força nas batalhas. luz sobre as Sacrifício, verbo em carne, reinos, reis, nosso da fortaleza, nossa força nas batalhas, luz sobre as sacrifício, verbo em carne, nosso refúgio, nosso refúgio, fortaleza, nossas forças nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne. para nós ele é, declare. Para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir para isso aqui. Só a Ele, Só a Ele entregar o princípio e o fim. Temos sal nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas. Usa a cada um de nós, usa a nossa língua para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa cada família representada aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Abençoa cada filho e filha que estão aqui presentes, em nome de Jesus. E eu quero, Pai, nessa hora, agradecer ao Senhor por esse culto. Ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre.